Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, bom dia, meus ouvintes. Nós vamos tratar agora das Sagradas Escrituras. Todas as religiões, todas as seitas em derredor do mundo têm suas Sagradas Escrituras. O budismo tem as suas. O confucionismo tem as suas. O hinduísmo tem as suas. O shintoísmo no Japão tem as suas. O taoísmo tem as suas. Até o zoroastrismo, que tem uma parte do Irã, apesar do Irã ser xiita, islamita xiita, tem as suas. E a Igreja de Satã, no México, tem as dele. É uma coisa impressionante isso, mas é verdade. Portanto, todas as religiões têm as suas Sagradas Escrituras. O islamismo tem o Alcorão. A seguir do Alcorão, eles têm a Sunna. A Sunna é a fonte da lei islâmica, quer dizer, é a segunda fonte. A primeira é o Alcorão, a segunda é a Sunna. Eles também têm o Hadith, que são as histórias, as lendas, as viagens, as leis dadas durante a vida de Maomé. No judaísmo, nós temos a Torá. A Torá, o Tanakh, que é a Bíblia hebraica, temos o Talmud, que são as reflexões, as discussões rabínicas, e é o básico do rabinismo, do judaísmo rabínico. Temos o mitzvah, e seu plural mitzvot, que são os mandamentos e as ordenanças de Deus para o povo de Israel. A Torá é o nosso Pentateuco, né? É o Pentateuco, é o nosso Pentateuco. A Torá é a base do nosso Velho Testamento. Muito bem. Nós temos as nossas Sagradas Escrituras, o Velho e o Novo Testamento. O livro de Atos, as cartas e o Apocalipse. Essas são as nossas Sagradas Escrituras. Essas Sagradas Escrituras, elas estão aonde? Na Bíblia. A Bíblia nos revela a palavra de Deus. E a palavra de Deus são as Sagradas Escrituras. Nenhuma igreja, nenhuma instituição é dona das Sagradas Escrituras cristãs. Nenhuma. As Sagradas Escrituras cristãs são a verdade que Deus quis revelar para o mundo. São as verdades divinas. E a verdade divina só tem um dono, que é Deus. Nenhuma instituição, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum pregador, nenhum bispo, nenhum papa, nenhum cardeal, ninguém é dono da verdade divina revelada que está na Bíblia. Nenhum. Aquele pregador que disser que é o dono da verdade, ele está mentindo. Ele é um falso mestre. E eu vou falar de falso mestre. Eu não vou falar porque eu quero falar de falso mestre, ou porque eu me acho melhorzinho do que os outros, não é nada disso.
não sou dono da verdade. Eu vou falar de falsos mestres porque Jesus falou de falsos mestres. Foi Jesus que nos alertou, olha, vão aparecer os falsos mestres aí, tomem cuidado com eles. Não é a minha vontade de falar, pichar um, pichar outro, dizer que um cara sabe mais, o outro cara sabe menos, o sujeito está falando errado, o outro está falando... Não. Eu vou falar de falso mestre porque Jesus falou de falso mestre. O falso mestre nunca está atento à verdade divina revelada. Ele cria a exegese dele, ele cria a interpretação dele, para quê? Para conduzir os seus ouvintes aos seus objetivos. Ele não está preocupado com a salvação, com a revelação, com a vida eterna. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu bem-estar. Ele não está preocupado em incutir no seu ouvinte os valores cristãos, de amor, de caridade. Sabe, eu vou ler aqui uma lista de valores cristãos que o homem tem que ter para poder, sabe, viver uma vida com Cristo, viver uma vida santificada. Eu vou ler aqui, e eu vou abaixar a cabeça, porque eu tenho que fazer um certo esforço para ler. Primeiro, amor. Segundo, verdade com honestidade. Terceiro, liberdade com solidariedade. Tolerância com respeito e igualdade. Humildade com bondade. Altruísmo, ou seja, ausência de egoísmo. Comportamento altruísmo é o comportamento de quem tem em consideração o outro, de quem se preocupa com os demais. Harmonia com lealdade. Justiça com imparcialidade. Generosidade com paciência. Espiritualidade com alegria. Gratidão, principalmente a Jesus, o Cristo do Deus vivos, o seu sacrifício por nós, a humanidade, na cruz do Calvário. E a Deus Criador, por enviar o Espírito Santo com o intuito de nos confortar e nos orientar. O bom pregador nos revela a ética e a moral cristã. E com isso, o seguidor do caminho de Jesus se torna um exemplo a ser seguido em meio à sociedade em que vive, no país em que Deus, nosso Senhor, o fez nascer. Então, eu li esse trechinho que eu havia escrito há muito tempo, há muitos anos, de cabeça baixa, porque eu tenho dificuldade de ler assim, coisas mais longe. Então, eu peço desculpas. Fica claro, então, que toda religião tem suas sagradas escrituras. As sagradas escrituras que nós estamos tratando aqui e agora, e a partir de hoje vamos esclarecer mais e mais, são as sagradas escrituras cristãs, que têm como base para o seu Velho Testamento as sagradas escrituras judaicas, principalmente a Torá. O Novo Testamento, que é o ministério de Jesus na Terra. O Atos, a fundação em Pentecostes da Igreja como corpo místico de Cristo.
os Atos dos Apóstolos começando suas missões, as cartas paulinas que deram, que regraram o que Jesus falou, que Jesus ensinou, burilando esse ensinamento com a força divina do Espírito Santo. As cartas dos outros homens santos e o Apocalipse de João. São dessas sagradas escrituras que estão na Bíblia que nós vamos tratar. Senhor nosso Deus, neste momento eu peço ao Espírito Santo para que me dê discernimento para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, para a edificação do corpo místico de Cristo como igreja, e segundo a orientação do Espírito Santo, que todos digam amém.